Isaías capítulo 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Versículo 2. Continuando a última seção do capítulo anterior, o texto de hoje inicia com o resultado do vil comportamento das mulheres de Jerusalém, uma grande proporção de mulheres que ficariam sozinhas em vista da morte e da captura da maior parte dos homens de Jerusalém. O desespero seria tão grande que elas estariam dispostas a buscar o seu próprio sustento, visto que cabia ao homem a provisão do lar. Naquela época, era considerado uma grande desgraça uma mulher sem marido e sem filhos, o que explica a expressão tira o nosso opróbrio. Trazendo para um contexto atual, ponderemos sobre a aplicação deste texto na situação da comunidade cristã contemporânea. Todas as igrejas cristãs, 7 mulheres, dizem servir a Cristo, um homem, mas a grande maioria se recusa a comer do pão oferecido por ele, buscando por si mesmas o próprio sustento espiritual, querendo apenas ser chamadas pelo seu nome. Apesar de ser uma interpretação particular, isto não tem sido uma realidade. O termo cristianismo foi banalizado a tal ponto que muitos, mesmo acreditando em Jesus Cristo, têm criado certa aversão às igrejas que professam segui-lo. Seus cultos se resumem a apelos emocionais e extorsão de dinheiro, distorcendo o verdadeiro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. E a verdade sobre os dízimos e as ofertas, conforme a palavra de Deus. O problema é que a Bíblia tem sido trocada por palavras de homens e a oração sincera por discursos apelativos. Contudo, esta realidade não precisa ser nem a minha e nem a sua. Jesus nos chama para fazer parte dos restantes de Sião, os que serão chamados santos. Fomos chamados para a vida, sendo guiados pelo Espírito de justiça e transformados de glória em glória pelo Espírito purificador. Quando o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar no coração, o resultado é um reavivamento das intenções e uma reforma das atitudes. Da mesma forma que Deus guiou e protegeu o seu povo Israel no deserto, Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, Ele prometeu nos guiar e proteger nestes últimos dias. Atentem às palavras seguintes: nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Ele deve estar conosco, não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 69. Estude a Bíblia. Faça como os bereanos. Atos capítulo 17, versículo 11. Examine-a. Veja se de fato é o assim diz o Senhor que rege a sua vida. Permita que o Espírito Santo lhe conduza a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Como reforça a seguinte citação: o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo faz de seu possuidor, filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito, ele abre os ricos segredos do universo. Esse é o conhecimento obtido pelo estudo da Palavra de Deus. Ellen G. White, Parábolas de Jesus, página 114. Persevere neste propósito, pois todo aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Querido Pai Celestial, queremos ser teus verdadeiros adoradores. Não queremos apenas ter o nome de Cristo, mas queremos que Ele habite em nós. Que a tua graça nos motive cada vez mais a viver segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, restantes do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.